Romanos 5, 8 a 9 diz: Siniste sinde, tenia tu agapeneis emas o theos. O tia martolonon tonemon Christos, hyperemon apethanen. Polon malon, dikiotendes, ninintoi matia tu sothesometa, dia tua potesorges. Sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, 8 a 9. O substantivo ira neste texto é orges, que significa a ira lançada no inferno, ou seja, a condenação para aqueles que não foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Os santos da grande tribulação são justificados pelo sangue? O texto abaixo responde: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14. Então a expressão ser salvo da ira não é ser retirado da terra antes da perseguição do anticristo, na grande tribulação, mas sim ser salvo da condenação no inferno. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Oti uk etheto emas o theosis orgen, alis peripissin soterias dia tu querio emon, tradução para o português. Porque não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Ira, no texto recém-citado, é orgen, que também é uma derivação flexionada do substantivo orge, que significa ira no inferno, condenação. Veja nesse texto que esta é a mesma ira vindoura da qual tratou João Batista e Paulo em Romanos 5,9. Repare que a ira citada em 1 Tessalonicenses 5,9 é o contrário de salvação. Todos nós sabemos que na grande tribulação haverá salvação. O texto de Apocalipse 7, citado anteriormente, já diz que é uma multidão de salvos que vieram da grande tribulação. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas o que desobedece o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira, ou seja, orge, João 3, 36. Outro significado de ira é ira na terra. O que muitos confundem é perseguição do anticristo com ira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em Mateus 3, 7, Romanos 5, 9 e 1 Tessalonicenses 1, 10 e 5, 9, o substantivo ira é orge. Quando as escrituras falam de ira na terra, o termo é thimo, uma derivação do substantivo thimos, como em Apocalipse 15, 7, onde será derramada a ira das 7 taças sobre a terra, que diz: Ken ekton tessaron zoon, edokentes eptangelis, eptafialas chrysas, gemusas tu thimutu theutus ontos, istucionas tunionon. Tradução para o português: E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira, thimo, Apocalipse 15, 7. O contexto de Mateus 3, 7, Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses 1, 10 e 5, 9 é céu ou inferno. Tanto é que o verso continua dizendo, mas para alcançar a salvação, ou seja, não para a ira do inferno, mas para a salvação. Portanto, também não podem ser usados como base pré-tribulacional. Já o contexto de Apocalipse 15, 7, que vai até Apocalipse 16, 21, é apenas o despejar da ira, thimu, não orgue, na terra, através das taças. Vejamos Apocalipse 16, 1, no original em grego koine. Que ekos amegales phonis ektonau, legussis tis eptangelis, e pagete, que ekhetetas epta, fialas, tu themu, tu theu, istingin. Tradução: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira, ou seja, a thimu. Vemos que o contexto se refere apenas à ira na terra. Thimu. Veja o que acontece se mudarmos ira para grande tribulação em cada texto.
E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da grande tribulação futura? Referência a Mateus 3,7. Outro texto. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da grande tribulação. Referência a Romanos 5,9. Outro texto. Porque não nos destinou para a grande tribulação, mas para alcançar a salvação. Referência a 1 Tessalonicenses 5,9. Você vê que não faz nenhum sentido, pois na grande tribulação também terá salvação. Logo, estes textos não fazem sentido algum se o termo ira for a grande tribulação. Agora vamos mudar ira para condenação eterna. Porque não nos destinou para a condenação eterna, mas para alcançar a salvação. 1 Tessalonicenses 5,9. Agora faz todo sentido. É preciso notar na passagem a antítese que Paulo faz entre ira e salvação. Se seguirmos a labiríntica dedução pré-tribulacionista e associarmos o termo salvação a uma preservação física apenas, com o objetivo de que não sejam atingidos fisicamente por eventos catastróficos, então deveríamos excluir dessa salvação o próprio apóstolo Paulo, pois o mesmo sofreu catástrofes naturais, diversas torturas físicas, tentativa de assassinato por apedrejamento até desmaiar e, por último, a morte física por decapitação, em meio a uma perseguição maligna e uma tribulação impiedosa. O que diremos então de todos os cristãos que foram perseguidos, torturados e mortos durante séculos, desde a Igreja Primitiva? Não tirou ninguém da terra enquanto a Santa Inquisição da Igreja Católica torturava até a morte milhares de cristãos, derramando o fervente chumbo derretido dentro de seus ouvidos. Sem falar dos outros métodos terríveis de tortura. Porventura, os pré-tribulacionistas pensam que são melhores e mais santos do que os cristãos da Igreja Primitiva e que serão arrebatados antes da grande tribulação? Eles sofreram e morreram por amor, e os pré-tribulacionistas pensam que não sofrerão nada? Conclusão. Quem disse que a igreja sofrerá a ira na grande tribulação? Em nenhum versículo nós encontramos isso. Onde diz na Bíblia que a ira cairá sobre os salvos? Também não encontramos em nenhum lugar das Escrituras. A igreja será perseguida pelo anticristo e muitos cristãos assassinados. Sim. Isso é a grande tribulação para a igreja. Agora, as pragas, as 7 taças e o inferno são o juízo contra todos os ímpios. E quanto a isso, a igreja estará protegida, mas somente disso, pois muitos cristãos serão assassinados durante a grande tribulação. Isso está em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipse 6, 9 a 11, 13, 7 e capítulo 20, verso 4.